Bom, para mim é uma grande alegria chegar mais uma vez até você para compartilhar um dos nossos vídeos do 5.5. Lembrando que 5.5 são 5 vídeos de 5 minutos tratando de uma mesma temática, 5 dias por semana, sempre às 5h05 da tarde, sendo postado no YouTube. Então você pode acompanhar aí na sua casa e vivenciar tudo aquilo que o Criador tem para a sua vida. E a nossa temática da semana é 5 segredos para reconstruir em 2022. Nesse primeiro mês do ano, nós queremos colocar a nossa vida e conhecer tudo aquilo que o Criador tem para nós. E o segredo de hoje é coração intercessor. Nós estamos estudando a história de Neemias a partir do nosso livro, Reconstruir. Essa é uma reflexão muito bacana e você pode ter depois o livro aí para você conhecer mais. Um livro fácil de ler e que pode te ajudar e ampliar muito mais do que aquilo que a gente está conversando aqui. Bom, a história de Neemias já ouvimos ontem um pouco, quando ele ouve o relato de Jerusalém, e hoje ele passa para uma ação prática. Neemias, no verso 5, diz no capítulo 1: Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a ação que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti e não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis deste ao teu servo Moisés. Aqui Neemias agora passa a entender o coração. Ele se enche de compaixão e agora ele vai à presença de Deus para interceder. Intercessão é quando a gente não apenas olha à distância, mas a gente está disposto a interferir na história. Nós colocamos a nossa vida em favor da nossa caminhada e da nossa jornada. A reconstrução, que era o objetivo ali do Muro de Jerusalém, a vergonha da cidade, é porque os muros estavam derrubados e havia fragilidade na cidade, o povo estava desanimado, e agora Neemias começa a trabalhar a sua ação para reconstruir aqueles muros, e ele começa intercedendo diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus na posição de confessar o pecado do seu próprio povo. Neemias não viveu aquela situação que trouxe juízo sobre Jerusalém. Neemias já estava longe quando Deus trouxe juízo sobre Israel, e ele agora no exílio, ele agora na terra distante, ele se coloca e confessa o pecado. Se você quer reconstruir coisas na sua vida, é preciso reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa vida que nos levou talvez a situações em que os muros da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho possam estar derrubados. Deus é um Deus soberano, Ele é todo poderoso e é diante dele que Neemias vai para se colocar. E ele começa a dizer a Deus, um recomeço, ele começa a pedir misericórdia a Deus. Pecamos contra ti. E o nosso pecado destrói casamento, destrói família, destrói trabalho, destrói prosperidade, destrói riquezas, consome aquilo que é bom, perfeito na nossa vida. Quando a gente olha para a história de Israel, nós vamos ver grandes coisas. E nós tivemos a oportunidade de estar algumas vezes ali, e a gente viu em Israel, tem um show que acontece lá na cidade de Davi, que é a primeira porção da cidade de Jerusalém, e as ruínas, parte estão restauradas, e há um show de luzes, de imagens, onde eles projetam tudo aquilo que é a história de Jerusalém. Uma história de exuberância, uma história de destruição, de fracasso, de queda, de restauração, de ressignificação. Uma história construída durante séculos, porque todas as vezes que o povo se achegava ao Senhor, eles prosperavam. Todas as vezes que eles se afastavam de Deus, os inimigos de Israel prevaleciam. Deus tem grandes coisas para todos nós, mas há um caminho de reconstruir, há um caminho de estarmos na presença do Senhor. Não há como pensarmos no favor de Deus estando nós distante daquilo que é a boa, perfeita e a vontade de Deus para a nossa vida. Na nossa reconstrução, na nossa caminhada, seja um homem e uma mulher intercessora. Vá para diante do Senhor, clame por misericórdia, clame por restauração, confesse o pecado
e eu tenho certeza que Deus virá ao seu socorro e ao socorro daqueles pelos quais você tem intercedido. Talvez seja a sua cidade, seja a nossa nação, talvez seja a sua família, seja o seu trabalho, a empresa que você trabalha. Ore ao Senhor, confesse, identifique-se. Primeiro tema lá que a gente falou ontem era o quê? Na verdade, o segundo, a gente falou sobre o coração intercessor. Intercessor é aquele que se coloca na brecha, aquele que entra na presença de Deus para colocar a sua vida a serviço. E é sobre isso que a gente está falando essa semana. Que Deus o abençoe.